Olá, seja bem-vindo, que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Hoje vamos estudar a lição de número 11, Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. Por que esse título, Lucas Atos com um hífen? Essa forma hifenizada, ela indica que tem um conectivo aí, um I, Lucas e Atos. Por quê? Porque na história da igreja sempre foi defendido que Lucas, o evangelista, companheiro de Paulo, que era médico, que se converteu, e também historiador, escreveu o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos dos Apóstolos. Tanto a evidência histórica extra-bíblica quanto a evidência interna. O próprio texto de Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 4, ele diz assim: visto que muitos ouvem que empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram o que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruídos. Logo, o Evangelho de Lucas foi escrito para que Teófilo tivesse certeza acerca da vida de Jesus, da história de Jesus, seus milagres, que ele era o Messias. Teófilo é um gentio, o seu nome é grego, Theos, Deus, e Filos, amigo de Deus, Teófilo. Ele é tratado por Lucas pelo superlativo que diz assim, excelentíssimo Teófilo, o que indica que era uma autoridade. Alguns defendem, uma teoria alemã, que Teófilo era o advogado de Paulo, que ia defender Paulo em Roma. Por isso que Lucas escreveu o Evangelho para narrar o que era a história de Jesus e depois a história dos seguidores de Jesus no livro de Atos dos Apóstolos. E o livro de Atos, a metade do livro, é feita através da história do apóstolo Paulo. Também em Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, ele diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, que trata-se do Evangelho de Lucas. E agora, o segundo tratado, que seria o livro de Atos dos Apóstolos. O que quer dizer Atos? Atos quer dizer feitos, realizações. Vem do grego praxis, é aquilo que é praticado. Tá certo? Então, Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. É possível pegar o livro de Atos dos Apóstolos como um livro doutrinário para estabelecer padrões de ensino, princípios para se aplicar nos dias de hoje? Há alguns que digam que não, dizendo que é um livro de narrativa histórica, por isso não deve ser utilizado como doutrina. Porém, o apóstolo Paulo diz que toda, sem exceção, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a instrução, para preparar o homem de Deus para toda boa obra, para instruí-lo na justiça e no serviço de Deus. Então, não existe um texto das escrituras que não seja útil para ensinar, para redarguir, para colocar os pés do homem no caminho da justiça. Então, não é porque é narrativa histórica que não é um livro que não se possa ensinar ou doutrinar com ele. Quem pensa assim está bastante equivocado e precisa ler os manuais de hermenêuticas mais recentes que mostram que não existe um livro da Bíblia, e isso está escrito na própria Bíblia, que não seja útil para o ensino, para a instrução, para a doutrina. O texto áureo desta lição, que está de acordo com os seus objetivos, porque os objetivos dessa lição será, primeiro, enfatizar a ação do Espírito Santo na vida e ministério de Jesus, lá no Evangelho de Lucas. Segundo, ressaltar que a manifestação do Espírito Santo no ministério da igreja e em Atos
é cumprimento da promessa de Deus revelada por intermédio do profeta Joel, lá no Antigo Testamento, um dos profetas menores. E terceiro, apontar que o batismo no Espírito Santo é uma promessa atual e deve ser buscado por todos os crentes como capacitação para o serviço cristão. Então o nosso textuário diz: e todos, sem exceção, foram cheios do Espírito Santo. Todos quem? O livro de Atos dos Apóstolos diz que Jesus ficou 40 dias com os seus discípulos antes de ascender aos céus. E o texto diz que ele ficou 40 dias dando instruções sobre o reino de Deus, instruções essas feitas pelo próprio Espírito Santo. Veja só. E ele deixou para os apóstolos essas instruções. Diz assim: escrevi o primeiro tratado, ó Teófilo, capítulo 1, versículo 1 em diante, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, tanto a prática quanto a doutrina, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então ele deixou aqui mandamentos dados por meio do Espírito Santo aos apóstolos, às autoridades, aos fundamentos da igreja, às colunas principais, para que alguém não torne isso genérico, eles tendo dado aos santos, pelo Espírito Santo, aos apóstolos, tá certo? A estes, aos apóstolos, também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então, aqueles que seguem os apóstolos, que ficam juntos dos apóstolos, que recebem a orientação dos apóstolos, serão beneficiados pelas bênçãos que foram garantidas para os apóstolos. Veja só, inicialmente tudo é dado aos apóstolos. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai preservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas estas palavras, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, ou Oliveiras, que diste daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, o filho de Tiago, ou seja, os apóstolos. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aí adicionou a família agora, mas eis que a túnica inicial é toda para os apóstolos. Então, eles estavam reunidos e a Bíblia diz aqui no versículo 15: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Capítulo 1 de Atos ainda, versículo 15.
Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Essa era a assembleia, a reunião, a igreja, cerca de 120 pessoas. Então o capítulo 2 de Atos diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Veja que no capítulo 1, versículo de número 3, Atos 1 e 3, Jesus apareceu durante 40 dias aos discípulos. Então, cumprindo-se o dia de Pentecostes, quer dizer, o 50º dia depois da Páscoa, 50 dias depois da Páscoa. Então, 40 Jesus ficou com eles, fica mais 10 para frente. Eles estão a 10 dias de oração depois que Jesus subiu. E quando chega o dia de Pentecostes, que é o dia da festa das colheitas, onde se colhe os primeiros molhos e leva até o sumo sacerdote para ele abençoar, para que o próximo ano tenha uma colheita abençoada. E essa festa da colheita era uma festa de alegria, de felicidade, era uma festa feita de família, reunia pais e filhos, está lá de acordo com o mandamento, tanto Deuteronômio quanto Levítico. E partes também no livro do Êxodo. E quando se cumpre o dia dessa festa, diz aqui, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. O que é que vem do céu? Um vento? Não. Um som. O que vem do céu é um som. Agora, ele lembra um vento, como de um vento, é igual ao som de um vento. E encheu toda a casa onde estavam assentados. Ou seja, eles não estavam de joelhos, não estavam com a face no pó, eles estavam assentados, naturalmente, quando a promessa se cumpriu. Por quê? Jesus disse: ficai na cidade de Jerusalém. Veja o texto sagrado, o que diz. Versículo 4, e comendo com eles, determinou-lhes, capítulo 1 de Atos, versículo 4, que não se ausentassem, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouvistes. Eles só tinham que esperar a promessa do Pai, está vendo? No Evangelho de Lucas, também, que é de acordo com Atos, que é o mesmo autor, ele registra isso aqui no capítulo 24. Veja só o que ele vai nos dizer. Versículo 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Então Jesus está dizendo: eu que vou enviar. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O que eles tinham que fazer é ficar em Jerusalém. Então, momentos de comunhão, de oração. E havia um tempo apropriado pelos céus para que Deus enviasse, no dia certo, para todos, indistintamente. E foi o que aconteceu. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, assentados, quando, de repente, um som parecendo um vento violento, impetuoso, que invade a casa, causando aquele espanto, pá, pá, nas janelas, aquele impacto terrível. Veja só, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, uma coisa súbita, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Esse som tomou conta da casa. Veja que até agora ele está falando, veio do céu um som como de um vento e encheu toda a casa. Quem? O som. O som dominou aquele ambiente. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Esse é um texto difícil de dizer o que é isso. Por quê?
apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Que língua de fogo é essa? Talvez a metáfora para as chamas de fogo, que parecendo uma língua, no formato de uma língua, e pousou sobre cada um deles, né? É por isso como, né? E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aí, dentro desse fenômeno do vento que enche toda a casa, do som que invade toda a casa, é repartida línguas como que de fogo sobre a cabeça de cada um deles, como sinal visível. E agora falta acontecer o segundo momento, que vai dizer: vistes e ouvistes. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, de acordo com o Espírito Santo. Pelo texto aqui, nós vamos entender que existem aqui, nesse outras línguas, línguas que são conhecidas das nações que estão visitando Jerusalém. Não sabemos se dessas 120 pessoas que estão aqui, se todos falaram apenas línguas das nações. O texto não diz que todos falaram línguas das nações. Diz que os homens que ouviram e compreenderam estão falando a nossa língua. Exatamente isso. E também não diz se eles falaram outras línguas que não seja das nações. O texto não diz, só diz outras línguas. Então vamos ficar com o que o texto diz. E falar em outras línguas. Inicialmente é identificado como línguas das nações. Mas como havia 120 pessoas e das nações são contabilizadas apenas 14, teríamos que ter, então, se fosse todos línguas de nações, mais de 100 pessoas aqui, línguas diferentes. Então, é o que vai acontecer. Esse é o nosso textuário. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos que estavam no cenáculo, naquele dia inaugurativo da igreja, naquele dia inicial, naquele dia de Pentecostes, da festa da colheita. É como dia da festa da colheita, o Espírito Santo desceu e vai acontecer a primeira colheita das almas por meio da igreja. A festa da alegria vai acontecer naquele dia, porque eles vão falar nas línguas das nações, que já é profético, começando por Jerusalém, e Jesus já deu essa capacidade do anúncio da mensagem do Evangelho. A verdade prática, a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. A atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Que atividade? Primeiro, o texto sagrado nos diz que Pedro diz que isso é o cumprimento da profecia de Joel. E o que vai acontecer? Para que esse cumprimento? Ele traz de imediato aqui 3 coisas destacadas. Ele diz assim: e acontecerá, capítulo 2, versículo 17, nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Toda a carne, como assim? Judeus e gentios. Judeus e gentios receberão o Espírito de Deus agora. Não só uma classe privilegiada, pois Deus, ele agraciou a nação de Israel para ser a sua primeira testemunha aqui. Ele diz no profeta Isaías: vós sois as minhas testemunhas. E agora ele vai dar à igreja, que é feita de judeus e gentios, essa capacidade de ser testemunha de Cristo. Então toda a carne agora vai receber. E sem distinção de classe, sem preferência de idade, porque antigamente era só para as pessoas que tivessem a maturidade para desenvolver o ofício. Agora não, veja só.
e derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas primeiro. Qual a atividade do espírito? Capacitar para profetizar. Profetizarão. A profecia é um tipo de comunicação inteligível e compreensível. Mesmo que ela seja dada por meio de mistérios, ela precisa de intérprete para poder ser uma profecia que edifique a igreja. Quando os profetas falavam no Antigo Testamento, eles falavam numa mensagem compreensível, audível para todos. Ainda que usasse figuras de linguagem como alegoria, analogias, mas era algo compreensível. Então a atividade do Espírito é capacitar. As vossas filhas profetizarão. Veja só, capacidade para profetizar. A comunicação da palavra de Deus, a pregação, é também compreendida como um ministério profético ou um dom profético, porque é comunicação da palavra. E era uma atividade, era levar a palavra de Deus para o povo e para as nações. Os profetas, como Jonas pregou a nação de Nínive, e outros profetas anunciaram às nações. E agora a igreja cumpre essa missão, mas foi algo específico no Antigo Testamento. Agora é para todos. E vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. E sonharão vossos velhos. Então eu tenho aqui a capacidade para profetizar, o dom de visões e o dom de sonhos. E que sonhar é comum a todo ser humano sonhar. Agora, sonhos espirituais com mensagem de Deus é um dom. Então tem essa distinção. Nós vemos no Antigo Testamento de forma clara José sonhando. E esse sonho era uma mensagem divina. E era uma mensagem profética que diz respeito ao destino da sua família, da sua nação. Nós temos também o sonho de José, que é uma profecia para José se sair com pressa com Maria, com o menino Jesus para o Egito, que vão tentar matá-lo em Belém. Então, o sonho como uma mensagem de Deus, uma mensagem profética. Então, profetizarão, terão visões e terão sonhos. E visões, a gente vê que temos no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 10, Pedro tem uma visão, Paulo tem uma visão no capítulo 16 do homem da Macedônia. Então esse dom da visão está presente na igreja desde os primórdios. Então faz parte dessa nova dimensão. O Antigo Testamento nós temos profetas como Ezequiel, que tem muitas visões, nós temos o profeta Daniel, que tem visões. Mas agora isso é cedido à igreja em grande escala. Não é uma coisa particular dada somente a um profeta, a um sujeito, mas é uma coisa genérica agora. Ela está à disposição da igreja, esses dons. Não quer dizer que todas as pessoas receberão todos os dons ao mesmo tempo, mas que eles estão à disposição da igreja, sim. E o versículo 18 diz assim, do capítulo 2: Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então agora, sem distinção de idade, filhos e filhas, servos, não somente aqueles que estão na posição de senhores, mas de servos também profetizarão. Distinção de classe agora, não tem mais distinção de classe. Toda a carne, independente da idade, independente da nação, vai receber do Espírito de Deus e recebe dons do Espírito Santo. Foi a igreja do Senhor, o Espírito está lá e os dons estão lá à disposição da igreja. E mais uma vez enfatiza, e profetizarão. Então, essa é a grande proposta, profetizar as nações. Por isso que recebereis poder do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha, começando por Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, o texto de Lucas Atos é um texto que mostra a ação do Espírito Santo sobre Jesus e a ação do Espírito Santo sobre a igreja, cumprindo a missão profética. Jesus cumpre a sua missão de profeta,
o profeta esperado e desejado das nações, e agora a igreja vai cumprir a sua missão profética através dos dons do Espírito Santo. E nós vemos no livro de Atos as filhas de Filipe, que é evangelista, profetizando. Diz que elas são profetisas para cumprir isso que está escrito aqui logo no começo. Então lá no final você tem as filhas de Filipe profetizando. Vamos ver? Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Capítulo 21. Versículos 8 e 9. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Então, cumpriu-se aqui o que está dito, né? A atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotados pela igreja de hoje. Introdução, Lucas Atos. São 2 volumes de autoria do médico amado, conforme ele é descrito em Colossenses 4:14. Os relatos são escritos a partir de premissas históricas e teológicas. Por que históricas? Porque Lucas diz que ia narrar em ordem os fatos. E ele narra dessa maneira, só para você ter uma ideia, como ele é um historiador nato. Vou dar apenas os sinais para você sentir, quando ele diz que muitos tentaram narrar, colocar em ordem, mas não conseguiram. E ele agora faz isso para Teófilo. Ele começa assim, no capítulo 1, versículo 5. Veja o quanto ele é histórico, quanto é narrativo. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Já começa dando os sinais históricos. Nos dias do rei Herodes, veja só, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Capítulo 2, versículo 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, apelou para o imperador agora, convocando toda a população do império para recensear-se. Veja só, capítulo 3, versículo 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene. Veja quanto ele é historiador, porque ele diz no 15º ano do reinado de Tibério, nos dias do rei Herodes, nos dias de César Augusto, tá certo? Então a gente percebe que ele é um historiador nato. Então, mas ele narra de um ponto de vista tanto histórico quanto teológico, né? Tem uma narrativa teológica que chama de teonarrativa, a narrativa de Deus. Essa teonarrativa que faz parte de cada texto, né? Muito comum hoje pelos estudiosos da teologia bíblica. O Lucas Atos registram que a unção do Espírito Santo repousava em Jesus, também foi concedida à igreja. Uma afirmação do autor, que a unção do Espírito Santo que repousava em Jesus também foi concedida à igreja. Se Jesus é o que concede o Espírito Santo, a grande capacidade da igreja, será que a mesma que repousava em Jesus foi concedida à igreja? É uma questão a se ver. Em Atos capítulo 2 e 33, que é o texto prova que ele colocou aqui, uma das características de quem escreve, pesquisa, é dar o texto prova, né?
e às vezes é apenas um texto. O 33 diz assim: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas da ressurreição. Eles são testemunhas da ressurreição. Agora que a unção do Espírito que repousava em Jesus também foi concedida à igreja. Talvez sim, né? Vamos lá. Desde o Pentecostes, o derramar do Espírito Santo permanece como modelo para a igreja de Cristo. A igreja, ela surgiu em Jerusalém, na Judéia, vivendo esse mover do Espírito, essa dimensão. E até no início do segundo século é possível ver ainda uma espécie de dinamismo da igreja em relação a esse aspecto pentecostal. A partir daí começa a haver uma outra dimensão e vai aparecer apenas lampejos através da história até o início do século XX. O Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. Então nós temos aí 4 partes desse primeiro capítulo que diz: o Espírito Santo no Evangelho, o Espírito Santo e o batismo de Cristo, o Espírito Santo e a tentação de Cristo, o Espírito Santo e a missão de Cristo. Não confundir o Espírito Santo e o batismo de Cristo com batismo no Espírito Santo para Jesus. Não faz sentido isso. Ele é o que batiza com o Espírito Santo. Então ele não foi batizado com o Espírito Santo, mesmo que tenha sido feito homem, mas ele já foi gerado pelo próprio Espírito. Então o Espírito Santo no Evangelho. Lucas registra os fatos acerca da vida e obra de Cristo, conforme ele anuncia no capítulo 1, de 1 a 3. O evangelista enfatiza o papel do Espírito no advento do Messias, da vinda do Messias. E ela é percebida na vida do precursor de Cristo, que é João Batista, que ele é cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe Isabel. Na vida de Isabel e Zacarias, os pais de João Batista, também é perceptível a presença do Espírito Santo. Na concepção virginal de Maria, o Espírito que vai encher o ventre de Maria. E na vida de Simão, ao conhecer o Messias, quando ele tomou nas mãos. O Evangelho ainda ressalta o poder de Cristo em batizar no Espírito Santo e com fogo, conforme Lucas 3,16. O Evangelho de Lucas, por ser o Evangelho do Espírito Santo também, esse é um dos títulos desse Evangelho, ele traz a palavra Espírito Santo, completa, Espírito Santo, 13 vezes, 13. Nós podemos encontrar em Lucas 1, 15, 33, 41, 67, Lucas capítulo 2, 25 e 26, Lucas capítulo 6, versículos 16 e 22, 4 e 1, capítulo 10, 21, 11, 13, 12, 10 e 12, 13 vezes a palavra Espírito Santo dentro do Evangelho de Lucas, 13. A palavra Espírito, somente Espírito, sendo referência ao Espírito Santo 3 vezes no Evangelho de Lucas, apenas 3. E a palavra Espírito do Senhor, uma vez no Evangelho de Lucas. Veja só como essa palavra Espírito Santo tem uma proeminência, uma importância neste Evangelho. O Espírito Santo e o batismo de Cristo. Por que o Espírito Santo desceu sobre Jesus naquele dia? Lucas é o único que diz assim: e era Jesus de quase 30 anos de idade, quando veio ao Jordão para ser batizado por João. Ao descrever o batismo de Jesus no Jordão, Lucas informa que, estando o Senhor orando, o céu se abriu. É o único evangelista que diz que Jesus orou na hora do batismo. E aí diz que o céu se abre, o Espírito Santo desce na forma de uma pomba, porque ele tinha que se tornar visível e é um espírito, então ele assumiu a forma de uma pomba.
e pousou sobre Jesus. E Deus bradou dos céus: este é meu filho amado em quem tenho prazer. Quando Lucas informa que é de quase 30 anos, e você vai para o livro de Números, é a idade de iniciar o ministério sacerdotal, é a idade de ir para a guerra, é a idade ideal do profeta. Então Jesus assume a idade ideal aqui para desenvolver o ministério público. Então essa descida do Espírito Santo, que é reconhecida como a unção de Jesus, unção para o ministério. Não confundir essa descida do Espírito Santo, a unção de Jesus, como se o Espírito Santo entrasse na vida de Jesus a partir de agora. Jesus já foi gerado pelo Espírito Santo. Só o fato de Maria chegar na casa de Isabel e saudar, e porque ela já estava grávida, veja o que acontece. Veja o que acontece. Capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Versículos 39 em diante. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. E entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. A criança aqui é João Batista. Então Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Não é a senhora, mas é a mãe do meu Senhor, que é Jesus, está no ventre. E ao saudar, a Bíblia diz, Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Só com a saudação, que Jesus foi gerado pelo Espírito no ventre de Maria, então ela está cheia do Espírito. Então quando ela sauda, o Espírito enche Isabel. Agora veja o que acontece. Versículo 44. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Veja que momento extraordinário. Então Jesus, como o anjo disse a Maria, é o Espírito Santo que vai encher o teu ventre, que para Deus nada é impossível, não é? Ela disse que não conhecia homem e ele disse que era o Espírito Santo. A sombra do Altíssimo vai te envolver. O versículo 35 do 1 de Lucas. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, Jesus já está aí, foi gerado pelo Espírito. Se João Batista foi cheio só com a saudação de Maria, imagina como Jesus era cheio lá no ventre. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba e uma voz do céu dizia: tu és o meu filho amado. O evento da descida do Espírito e a voz que o identificava como Filho de Deus tinha como propósito marcar o início do ministério público de Jesus e também servir como sinal para João Batista, que disse: eu vi descer sobre ele o Espírito e testifico que ele é. Então, era um sinal para João Batista. O Espírito Santo e a tentação de Cristo. Após o batismo das águas e cheio do Espírito Santo, Jesus foi impelido pelo Espírito, diz Lucas, para o deserto, e lá foi tentado pelo diabo durante 40 dias. A tentação de Jesus por 40 dias para representar os 40 anos que Israel passou pelo deserto, sendo provado e foi reprovado em todas as áreas. Israel desejou pão, e o diabo veio com a tentação de pão para Jesus. Israel foi tentado para querer voltar para as glórias do Egito. Jesus foi tentado também nessa área. Israel foi tentado em busca de água.
Israel cedeu em todas as tentações. E Deus usou de misericórdia porque ele era Deus de salvação. Mas Jesus não. Jesus é o Filho amado em quem Deus tem prazer. Por isso que Mateus vai dizer, do Egito chamei o meu filho. Esse texto é aplicado a Israel no livro de Oséias. Do Egito chamei o meu filho, mas agora se aplica à pessoa de Jesus. Assim como Israel passa 40 anos no deserto e fracassa e morre lá porque fracassa com as tentações, Jesus passa 40 dias e 40 noites, mas triunfa porque o Espírito de Deus está com ele. O Espírito Santo e a missão de Cristo. Vencida a tentação no deserto, Jesus voltou a Galileia, conduzido pelo Espírito, sempre na ação do Espírito Santo. Após ministrar em alguns lugares, dirigiu-se para Nazaré, na sinagoga, ao abrir o rolo de Isaías, porque os livros naqueles dias eram rolos independentes, então tirou na sinagoga da caixinha, que era a arca, entregou a ele, ele abriu o rolo e leu. E ali ele disse, o Espírito do Senhor é sobre mim. E disse, hoje se cumpriu esta escritura. Então Jesus é aquele que vem com o selo de Deus, com o Espírito de Deus na vida para criar uma nova comunidade, um novo tempo, uma nova história para a humanidade. E ele foi capacitado por Deus para evangelizar, curar, libertar e restaurar os pecadores, os quebrantados de coração, os algemados por liberdade. Então, e os judeus ficaram impressionados. Quem é esse? Não é o filho de José e Maria? Como é que ele está dizendo isso? Vai chegar o dia que vocês vão dizer, médico, cura-te a ti mesmo. Eu quero lembrar vocês que nos dias do profeta Elias, havia muitos leprosos em Israel, mas somente Naamã, da Síria, o gentil, foi agraciado porque ele creu. E os judeus que não creram, não receberam essa bênção da cura. Havia muitas viúvas passando fome nos dias do profeta Eliseu. E somente uma gentílica de Sarepta, uma viúva, foi abençoada porque creu. E as viúvas de Israel pereceram porque não creram. Então, chegou o tempo da evangelização. O chamado a crer em Cristo, aquele que traz o Espírito Santo e desenvolve a grande missão. Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. O Espírito Santo em Atos, o Espírito Santo em Atos, primeiro tópico do capítulo 2, a promessa cumprida no Pentecostes, a expansão da igreja primitiva. Ao concluir o evangelho, Lucas anota que Jesus instruiu os discípulos a esperar o revestimento de poder do alto. Após o Senhor ter sido elevado aos céus, o livro de Atos dá prosseguimento a essa narrativa. É notório no evangelho de João que os discípulos já receberam o Espírito Santo. Jesus soprou e disse, receba o Espírito Santo. Ali estava começando a nova comunidade de fato, só faltava inaugurar no dia de Pentecostes. Assim como Deus soprou sobre o boneco de barro para que recebesse vida, que era Adão, e soprou sobre eles o espírito de vida, e ele se fez uma alma vivente a partir daí do sopro de Deus, da mesma forma Jesus ressuscita com vida eterna, glorificado, e sopra sobre os discípulos o Espírito, como quem começa a nova criação, a nova comunidade. Por isso que o Novo Testamento fala de nova criação, nova criatura. Assim que alguém está em Cristo, nova criação é, ou nova criatura é. E Paulo diz para andar em novidade de vida, na vida nova, a nova criação. Então o Espírito Santo em Atos. O autor ratifica que o derramamento do Espírito era a capacitação necessária para a evangelização dos povos. É claro que Jesus determinou o objetivo desse revestimento de poder, dessa capacitação sobrenatural. A igreja
que junta membros e defende a atualidade dos dons, com uma finalidade apenas de ficar os crentes dentro, rodando, pulando para lá e para cá, profetizando uns para os outros e falando em mistério, fala em línguas, está fora da Bíblia. Porque a função primordial é uma capacidade para ser testemunha, dar testemunho de Cristo até a morte, até o último fôlego. É doar a sua vida por Cristo. Ele precisa dessa capacitação sobrenatural. É para isso que existe o batismo com o Espírito Santo. Capacitar para fazer missões. Não é capacitar para estar dentro da igreja falando de mistérios. Dentro da igreja, Paulo diz que não proíba ninguém de falar. Agora fale com controle. Se não tem intérprete, fale consigo mesmo. Porque você falando consigo mesmo, você fala com Deus e aí você se edifica. Não é para fazer barulho dentro da igreja. Paulo, que ensina isso em Coríntios 14, né? Primeira carta. A promessa cumprida no Pentecostes. A promessa cumprida no Pentecostes. O batismo no Espírito Santo remonta à profecia de Joel. O profeta Joel fala de uma grande guerra, uma grande destruição nos últimos dias, e o livro de Atos vai citar que haverá essa guerra. Aqui no capítulo 2, onde o sol escurecerá, haverá um eclipse, a lua se transformará em sangue, haverá fumaça, fogo, como uma coisa de guerras, as coisas queimando, o desespero tomando conta, sinais em cima, sinais embaixo, do grande e terrível dia do Senhor. Mas Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E aí haveria o conhecimento do Senhor espalhado. E todo aquele que invocasse o nome do Senhor seria salvo naquele momento. Joel profetiza. E Pedro interpreta isso como o início do cumprimento dessa profecia. E Cristo ratificou como sendo a promessa do Pai. Ele falou da promessa do Pai. O cumprimento se deu no dia de Pentecostes. Veja aqui em Atos capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Então é o momento, como você vê aí nessa ilustração, né? Eles estavam aguardando e os discípulos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Sinais sobrenaturais marcaram o advento do Espírito Santo. O som como de um vento, e esse som causou um barulho tão grande que chamou a atenção de todos em Jerusalém por conta do som, que era o som como de um vento, que eles estavam no cenáculo e o cenáculo ficava na parte alta da cidade, no primeiro andar. Então os que estavam embaixo ouvindo, né? Diz o texto sagrado de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 5 e 6. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Essa foi a frase que foi dita quando desceu o maná do céu no deserto para o povo dizer: o que é isto? O que quer dizer isto? Né? Então,
É algo bem semelhante aqui. Então esses sinais, eles chegaram já, esse som, né? E as línguas como que de fogo, que foram repartidas entre eles. Os que estavam lá na hora viram. Desses fenômenos, somente o falar em línguas se repetiria nos demais registros de Atos. Então, toda vez que o livro de Atos fala da descida do Espírito Santo, ele fala de línguas e às vezes profecias, mas não fala dessas línguas de fogo, dessas tochas visíveis. Não fala disso. Okay? A expansão da igreja primitiva. O poder do Espírito Santo capacitou os crentes para o serviço cristão. Já no primeiro sermão, Pedro anunciou Cristo com intrepidez e quase 3.000 almas se converteram. Veja aqui a vocação profética, que a vocação missional e profética da igreja se desenvolvendo para todas as nações, para todas as línguas. Após a cura do coxo em Atos capítulo 3 na porta do templo e a ministração da palavra, quase 5.000 se renderam ao Senhor. E é interessante que esses quase 3.000 que são acrescentados depois, quase 5.000, não se fala mais do fenômeno que desceu o Espírito Santo sobre eles. Não quero dizer que não desceu, mas o texto não registra e nem fala que eles receberam esses dons carismáticos. Diz apenas da conversão deles, percebe? Então, aqui e acolá a Bíblia vai falando que desceu o Espírito Santo, mas não diz toda hora que há conversão. E vai até ressaltar isso no capítulo 8 de Atos. E diz o texto sagrado, já no primeiro sermão, quase 5.000 se renderam no segundo sermão. Filipe, na virtude do Espírito Santo, pregou em Samaria e vidas foram salvas. Quer dizer, as pessoas creram, foram batizadas nas águas, receberam milagres. Veja o texto aqui diz. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Isso aqui são dons e maravilhas do Pentecostes. Oração, curas, milagres, salvação, está tudo aqui. Capítulo 8, versículo 5. Filipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo, cumprindo a missão do revestimento de poder, testemunhar de Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Quer dizer, esses sinais todos aqui aconteceram sem ter acontecido com essas pessoas batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder. Ora, havia certo chamado Simão, que vivia iludindo o povo, e agora ele se converte e é batizado também. Veja o que diz aqui, no versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres, batizados nas águas. O próprio Simão abraçou a fé, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. O mágico Simão ficou admirado, porque ele viu Filipe operar sinais, maravilhas, curar coxos,
expulsar demônios. Mas agora, quando ele viu Pedro e João estendendo as mãos e os irmãos recebendo o batismo com o Espírito Santo, ele foi atraído e queria comprar esse poder, porque ele viu que a Bíblia não diz literalmente, impunha-lhes as mãos e recebeu estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de impor os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Como é que ele viu? Talvez a profecia ou talvez as línguas. São sinais que demarcaram essa chegada, algum sinal de êxtase aí que aconteceu, que atraiu a atenção de Simão o mágico. Mas é notório que houve pregação, houve salvação, houve milagres, mas não houve batismo com o Espírito Santo aqui. Esse revestimento de poder. Aí nós perguntamos, então eles não haviam recebido o Espírito Santo, o batismo não, o revestimento, que só pode se converter quem o Espírito Santo convencer. E só é regenerado que o Espírito Santo entrar dentro dele. Que o novo nascimento é provocado pelo Espírito, ele tem que nascer do Espírito, da água e do Espírito. A água provavelmente é a palavra e o Espírito. Um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. O revestimento de poder do alto. O revestimento, Pedro ensina que essa promessa está em vigor para todos os salvos em todas as épocas. Em Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Veja, o chamado é o arrependimento, é o batismo das águas. E recebereis o dom do Espírito Santo. Veja que o revestimento de poder aqui é classificado como dom, em outros momentos também no livro de Atos. Pois para vós outros é a promessa. Ele está falando primeiro aos judeus, então para vós outros é a promessa. Então o primeiro grupo direcionado a essa promessa são os judeus que vão crer no Messias. E para todos os que ainda estão longe, os gentios que ainda irão se chegar. Isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, tanto para aqueles quanto para os gentios que iriam ser incluídos na igreja. A experiência do batismo com o Espírito Santo pode ocorrer junto ou após a regeneração. Ou seja, uma pessoa pode nascer de novo, ser convertida, batizada nas águas, para receber depois o revestimento de poder. E pode acontecer que na hora do novo nascimento, da sua conversão, ela receba logo toda a carga, que é o que vai acontecer em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio. E falando ainda estas coisas, quando desceu sobre eles o Espírito e começaram a falar em outras línguas e a profetizar, na casa de Cornélio, o gentil. E ali foi um sinal evidente para Pedro que Deus não privou o Espírito Santo aos gentios e que não era exclusividade para os judeus. E ele vai dar esse testemunho na igreja de Jerusalém para todos, e eles vão aceitar que o evangelho é para todos e que todos podem experienciar o batismo com o Espírito Santo. Ressalta-se que no Pentecostes os discípulos já tinham o Espírito Santo, conforme João capítulo 20, versículo 22, peço desculpa. Todo salvo em Jesus recebe o Espírito Santo na conversão. Porém, o batismo no Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento, ou pode acontecer simultaneamente ao novo nascimento. O livro de Atos não dá direito de ninguém dizer que é uma bênção secundária, uma segunda bênção.
ela pode ser afirmada como a segunda bênção para uns e pode ser a bênção primária para outros, porque Atos capítulo 10 fica claro que não teve a história de se converter para receber. Aconteceu simultaneamente no ato da pregação de Pedro, para que ninguém estabeleça regras e doutrinas que não têm fundamento bíblico. Agora, que ele é distinto do novo nascimento, na sua maioria mas não é regra. Não é regra. Para uma vida cristã vitoriosa, para evangelizar, o recebimento do poder espiritual tem essas funções. E para uma adoração mais profunda, em 1 Coríntios 14, 26, diz que fala em mistério, fala com Deus e edifica-se a si mesmo. Então é algo pessoal, individual. E quem fala em mistérios não edifica a ninguém que está por perto. Muito pelo contrário. Então ele não edifica ninguém que está por perto, a não ser que tenha um intérprete. Então ele pode falar em voz alta para que outros interpretem. Não é proibido falar em línguas, Paulo disse, a ninguém proibais de falar em línguas. Agora ensinou, educou a igreja a como falar, para que houvesse ordem e decência no culto. A língua como evidência inicial. A palavra glossolalia, de origem grega, indica que as línguas concedidas pelo Espírito Santo podem ser humanas ou celestiais, conforme 1 Coríntios 13, 1, dentro do contexto que Paulo fala. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, não adiantava nada. No Pentecostes, os discípulos falaram línguas das nações, a maioria, provavelmente. Em Cesareia, o centurião e a família falaram línguas. Os irmãos em Éfeso falaram línguas em Atos 19:6. Em Samaria e na vida de Paulo, as línguas estão implícitas, que não estão claras lá em Samaria, em Atos 8. Diz que ouvindo, aliás, vendo que o Espírito Santo desceu, mas não diz o que foi. Então em Atos 8 não diz, mas subentende que aconteceu algo diferente ali. Assim sendo, falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Essa é a doutrina que surge no século 20, na Rua Azusa, no início do movimento pentecostal moderno. Não existia esse ensino na igreja primitiva. Isso é inferido a partir do livro de Atos. Foi feito pela a escola de Charles Parham, um seminário metodista, e porque a irmã Agnes Osman e também o Seymour, que fazia parte do seminário, que era um negro, um pastor negro afro-americano, e ele assistia aulas do lado de fora por ser negro, né? E é por meio da igreja dele que vai se buscar esse batismo com o Espírito Santo, e a irmã Agnes Osman é a primeira a falar, e começou a espalhar, a difundir que estava recebendo, e ele disse, como sabe disso? Então eles foram procurar saber, ouvir as línguas, e disse, como saber que alguém recebeu? Então, no seminário fizeram essa busca, e a partir do livro de Atos dos Apóstolos, que é o único livro e os únicos textos que você vai ter para fundamentar a doutrina, são esses textos que estão aqui citados na própria lição. Então se infere a partir desses textos que, como eles começaram a falar em outras línguas, no livro de Atos, capítulo 8, foram vistas alguma coisa, no capítulo 10 e capítulo 19, de forma clara, é Atos 2, Atos 10 e Atos 19. Então, a partir daí surgiu a doutrina
porque a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo seria o falar em línguas. E essa doutrina foi adotada pelo movimento pentecostal que chegou até nós, que formou as Assembleias de Deus. Porém, não é a regra geral para todas as igrejas pentecostais. Ressaltando isso historicamente. A completude do Espírito Santo, ou a plenitude do Espírito Santo, a plenitude, né? Voltando ainda aqui, diz assim, em Samaria, na vida de Paulo, assim sendo o falar em línguas, é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Essa é a doutrina que nós herdamos da turma de Charles Parham. As línguas só cessarão quando Cristo voltar. Então ela cessa, não haverá mais necessidade. Enquanto ela está aqui, ela faz parte dos dons do Espírito Santo para edificar a pessoa que fala. Por isso a instrução bíblica diz, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas. As línguas é algo secundário na igreja, ela não é primária. Eu quero mostrar isso na Bíblia, porque na doutrina do Espírito Santo, Paulo diz que ela é secundária. Ela está em segundo plano em relação ao profetizar. Paulo diz assim, capítulo 14, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, quem profetiza cumpre toda essa missão. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, o falar em línguas é algo privado, o profetizar é algo genérico. Ele tem uma função genérica, aberta, o outro tem uma função fechada. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. Eu quisera, ou seja, nem todos falam. Muito mais, eu quisera que todos falassem outras línguas, mas muito mais, porém, que profetizasses, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, ou seja, ele está acima e as línguas se tornam secundárias nesses. Então tem primazia a profecia, porque ela edifica, ela exorta e ela consola. E as línguas, ela é privada. Então Paulo mostra a superioridade da profecia em relação às línguas. Quando eu falei primazia, é aqui na ideia de superioridade. Ela é superior e a outra se torna inferior em categoria, porque ela é um bem que edifica, é um dom privado, enquanto a outra é aberto, é para comunidades. Salvo se interpretar para que a igreja receba a edificação. Se tem intérprete, então tá bom demais. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei se vos não falar por meio de revelação ou de ciência ou de profecia ou de doutrina? Se ele for falar em outras línguas para a igreja, qual o proveito? Vai ter que ter revelação, vai ter que ter ciência, que é conhecimento, vai ter que profecia, ter que ter doutrina para que haja proveito. É assim. Aí ele vai dar aqui a metáfora do instrumento que toca e ninguém entende. Então ele precisa estar afinado com o povo, o instrumento. Então as línguas, a profecia, ela está afinada com a igreja. As línguas não. Ela é com quem fala somente. Então a plenitude do Espírito Santo. A experiência pentecostal não ficou restrita ao tempo dos apóstolos. E nem pode ficar. Porque se é algo para a igreja do Espírito Santo, então ela tem que ser vivenciada em todos os tempos. Tem que ser vivenciada. Os dons estão à disposição da igreja. Todos os dons. Seja a lista de Coríntios, seja a lista de Romanos 12, a lista de Romanos
1 Coríntios 12, seja a lista de Coríntios 14, seja a lista de Romanos 12, seja a lista de Efésios 4, todos estão à disposição da igreja e com o propósito de edificar os santos. E a expressão do meu Espírito derramado aponta para o início da dispensação do Espírito e mostra que a efusão será contínua até o grande e glorioso dia do Senhor. É por isso que o livro de Atos, ele fala da palavra Espírito Santo 41 vezes. Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, veja só. A palavra Espírito do Senhor aparece 2 vezes. A palavra Espírito de Jesus apenas uma. E somente a palavra Espírito em Atos, em relação ao Espírito Santo, 13 vezes. 13 e 41 completa, Espírito Santo. Até o grande e glorioso dia do Senhor, a plenitude abrange o fruto do Espírito, as manifestações espirituais, tais como profecias, sonhos, visões, prodígios e sinais. Assim o Espírito Santo permanece em ação na vida da igreja. É ele que capacita e conduz o povo de Deus. Em razão disso, a Bíblia ensina: enchei-vos do Espírito. A nossa conclusão é que Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da igreja. Esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como um dom para a salvação, o revestimento de poder. É para os salvos, diferente. Ou para quando for salvo. Na mesma hora pode acontecer. Atos 10 é a evidência. Se os outros textos servir para fundamentar a doutrina, Atos 10 também serve. Então, ou quando se dê a salvação. Mas como uma unção, uma capacitação para o testemunho e o serviço cristão. Esse é o padrão bíblico adotado pelo pentecostal submisso ao ensino das Escrituras. E aqui finalizamos a nossa aula sobre Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. Que Deus abençoe você, a sua família e até a próxima aula, se Deus quiser.